Olá pessoal, nessa aula de hoje a gente vai estar falando sobre luz e sombra em objetos. Vamos lá então? Nesse caso aqui, é um aspecto que a gente tem que estudar bastante e ver no caso a parte da geometria, das formas e tudo, ver de onde está vindo a luz, a base do chão. Eu vou mostrar aqui em três objetos aqui para vocês. Eu vou estar fazendo aqui uma linha. Aqui no caso eu vou desenhar três formas. No caso vou desenhar aqui a parte de um quadrado, um círculo e um cone. Dessas três formas que eu tenho aqui, só ajeitar meu círculo, eu tenho no caso a parte da luz. Para transformar essa parte aqui em sombra, eu tenho a seguinte forma aqui. Ele vai vir até essa parte, que é a parte do chão, e ele viria aqui. No caso, acho que vou ter que fazer aqui o chão um pouco mais em cima, vocês vão entender. Digamos que esses objetos eles estão aqui em cima de uma mesa. Se essa luz bate até essa parte da mesa, ele viria aqui, ó, na parte do quadrado. E a parte da luz de cima iria bater nessa base. Então aqui no caso, esse daqui seria o limite da minha sombra. No caso seria até onde ele está batendo. Se ele batesse aqui, ele iria vir só com a sombra para a lateral. Ele poderia vir aqui, ó, com a sombra aqui, eu só teria uma sombra aqui na lateral. Por isso que eu acabei optando por ter uma sombra aqui, ou o ponto de luz aqui mais para cima por conta disso, né? Mas eu poderia fazer aqui. Então nesse caso aqui, desse meu quadrado, ó, aqui seria a minha área de sombra. No caso do meu círculo, ele viria aqui, ó, tem um final aqui e essa parte, ó. Então eu teria toda essa região aqui, ó, para minha parte de sombra. Deixa eu ver aqui se o meu cone ele vai dar aqui. Ele vai ficar um pouquinho fora aqui. Ele viria até aqui mais ou menos, ó. Vou riscar aqui na prancheta aqui para vocês terem a noção até onde ele vem. Então essa parte aqui ele iria até o finalzinho aqui, ó. Então acabou que eu teria que fazer ele mais próximo, né? Mas aqui a gente já consegue ter essa noção para onde vai. Perante isso, que eu já tenho as minhas três formas aqui definidas, só vou finalizar aqui melhor para vocês terem uma noção, ó. São minhas formas e para onde a sombra delas vão, ó. Então aqui viria a sombra em degradê. Quando ele chega aqui no final, ele vai ficando mais claro, que a sombra ela vai ficando mais difusa, né? Então quanto mais próximo essa sombra tiver do objeto que ele está pegando, a sombra vai ficar mais intensa, mais marcada. Quanto mais longe, a sombra vai ficando, ó, mais esfumaçada. E aqui, até essa partezinha aqui da linha, ó, ele fica meio que mais rígido. E vai chegando aqui, ó, ele vai perdendo essa rigidez. Aí aqui nesse caso a sombra aqui, ó, ela vai estar mais escura embaixo e ela vai ficando mais claro a partir do momento que ela vai subindo. Ou ela pode ser chapada, aí vai depender de alguns elementos. Que aí seria entrar mais a fundo nessa parte
E a gente vai estar vendo isso em outros vídeos mais para frente. Aqui no caso, ó, parte da luz bate aqui. Então eu tenho várias camadazinhas para estar trabalhando esse círculo. Então essa parte de baixo, ele é mais escuro. Então eu vou nessa intensidade aqui, ó, nesse diâmetro aqui, ó, fazendo a parte da sombra. E ele vai clareando. Quanto mais vai chegando embaixo, mais ele vai escurecendo. Ele vai escurecer cada vez mais. Aqui é a mesma coisa, mais escuro, vai ficando mais claro. E a sombra menos rígida. Aí aqui no caso, ó, sombra mais intensa para esse lado aqui, que é o lado oposto. Ele vai fazendo aqui como se fosse um degradê, ó. Só que nesse caso aqui em linha. E aqui vai ver uma sombra mais forte no início. Ele vai clareando até chegar aqui no final. Só que essa parte da prancheta eu não vou riscar não. Mas você já consegue ter uma noção dessa parte agora da luz. Agora eu vou estar desenhando aqui dois objetos para a gente estar demonstrando essa parte. Um dos objetos eu vou estar desenhando aqui, ó, vai ser uma caixinha. Nesse caso aqui que eu mostrei para vocês é cálculo de luz e sombra, né? Então vocês podem pesquisar depois, ver como é que é. E agora a gente vai estar fazendo aqui a parte da sombra aqui na caixinha aqui, ó. Então aqui no caso eu tenho a minha caixinha de, pode ser todinho, leite achocolatado, caixinha de suco. Então aqui no caso é o seguinte, eu tenho uma área que ela é mais escura, ela vai subir no degradê, ó, ficando mais clara a partir do momento que ela vai subindo. Nessa parte que tem essas partes aqui coladas por cima, ela vai ter uma sombra aqui a mais, ó. Então uma pequena área de sombra. E aqui novamente, ó, sombra normal. E aqui também, ó, mesmo esquema de fazer uma sombra mais escura, ó. Depois ela vai ficando mais claro por conta dessas partes aqui, ó, que são de cortes, né? Quer dizer, tem um relevozinho.